Olá, Deus abençoe a sua vida. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar um pouco acerca do princípio. E quando falamos do princípio, estamos falando acerca do livro de Gênesis. A Bíblia sem o livro de Gênesis seria incompleta, seria difícil de se compreender o restante da Bíblia, porque o Gênesis ele traz todas as evidências de tudo que vai acontecer a partir de então. Se não tivesse Gênesis, ficaria quase que impossível de compreender os demais livros. A Bíblia é composta de 66 livros, então é como se tivesse tirado o alicerce. Ficaria impossível de se compreender o restante da Bíblia. O Senhor Jesus mesmo, ele menciona em Mateus, em diversos capítulos, acerca da criação, acerca dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, acerca de Noé. O próprio apóstolo Paulo, ele menciona acerca da origem do homem, acerca da queda do homem, acerca da redenção do homem, acerca da justificação do homem. Paulo fala nas suas cartas acerca da antiga aliança, da nova aliança, do velho homem e do novo homem. Então, tudo se reportando ao livro de Gênesis. A busca pela compreensão acerca do processo que originou o universo, ela proporcionou e ainda proporciona vários debates. É muito debatido essa questão, pesquisas e teorias que possam explicar, né, esse fenômeno da criação. Extraordinário, por sinal, né? É um tema que desperta grande curiosidade dos homens, desde os tempos mais remotos, e tem gerado grandes polêmicas envolvendo conceitos religiosos, filosóficos, científicos. Inclusive, há algumas teorias acerca desse assunto. A gente pode citar aqui, por exemplo, a teoria do Big Bang, que dois cientistas, né, no ano de 1948, um russo e um belga, eles trouxeram essa teoria à tona, dizendo que o universo ele foi criado a partir de uma grande explosão cósmica. O universo foi criado há cerca de 20 bilhões de anos. É uma teoria bem absurda, que é preciso ter mais fé, né, para acreditar nessa teoria do que acreditar na própria Bíblia. Imagina-se que uma explosão ela não colocaria nada em ordem, pelo contrário, o efeito de uma explosão, no nosso entendimento, traria mais desordem do que ordem. Essas seriam as evidências de uma explosão. Você imagina o Sol, a Lua, diante de uma explosão geraria o Sol. Se o Sol não tivesse na posição que ele está, colocada pelo próprio Deus quando o criou, a Lua também, como é que nós viveríamos aqui se ficasse muito próximo da Terra? Morreríamos queimados aqui. E a Lua, ela traria desordem para os oceanos, não teria esses fenômenos, né, que os oceanos proporcionam com as marés. É a Lua que promove esses fenômenos maravilhosos. Só o próprio Deus para poder fazer isso com tanta ordem, com tanta beleza. Nós entendemos que não foi uma explosão, o acaso que fez o universo surgir, mas sim as mãos onipotentes do Criador, que fez os céus e a terra, e tudo que existe foi criado pelas mãos de Deus e pelas ordens de Deus. Outra teoria que surgiu um pouco antes dessa foi no ano de 1859, com o lançamento do livro, né, publicado por Charles Darwin, chamado de Origem das Espécies. Essa obra ela é ensinada nas escolas, nas universidades, e ela é tida como verdade, e para alguns verdade absoluta. Só que falta para essa teoria as evidências das provas. Essa é uma teoria subjetiva,
E, e nós, cristãos, né, especialmente os evangélicos, nós cremos no criacionismo, na criação de Deus, feita por Deus, e não tem por que ser diferente. Dentro da criação de Deus, tudo se reproduz segundo a sua espécie, não por evolução, como diz Darwin. Uma mangueira não pode produzir jaca. Uma vaca, ela não gera um leão. Cada animal, ele se reproduz de acordo com a sua espécie. No princípio, Deus criou tudo com ordem, com decência, com critério. O que cremos é o que está escrito nas Escrituras, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E ponto final. Antes do princípio não havia universo. Só existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo que existe foi porque Deus criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo criar no original hebraico é o verbo bará. Bará é um verbo que é específico para descrever uma criação sem matéria pré-existente. É um verbo utilizado somente para Deus, né? É o único que pode criar do nada, como assim o fez. Deus criou tudo sem matéria pré-existente. Quando a ciência ela é corretamente entendida, e quando a Bíblia ela é corretamente interpretada, não há conflitos, não há contradição, porque tanto uma como a outra foram criadas por Deus. A criação é uma obra da Trindade, que estava presente quando tudo se fez. Estava presente lá na criação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o 2 diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito pairava. Essa ideia de parar, de pairava, melhor dizendo, lá no original tem um sentido de que o Espírito estava chocando, estava gerando. E aqui a gente vê mencionado explicitamente a primeira pessoa da Trindade, o Pai, Deus, Pai, Criador, e o Espírito Santo, Criador, a terceira pessoa. E a segunda pessoa, ela não está evidente aqui no texto, mas lá em João, capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que se fez, nada do que foi feito se fez sem ele. Então a segunda pessoa também estava presente na criação. A Trindade estava presente. Tudo foi criado por Deus, por essa unidade chamada Trindade. Deus é um só, mas ele subsiste em três pessoas distintas. Esse é o mistério da Trindade. São da mesma essência. A Trindade é da mesma natureza e a Trindade tem os mesmos atributos. O universo, céus e terra tiveram um começo. O Criador, que trouxe as coisas que não existiam, ele precede ao princípio, ele precede ao começo. Logo entendemos que o Criador é eterno, ele não está preso ao tempo. Deus ele é transcendente e, ao mesmo tempo, ele é imanente. Ele está fora do universo e, ao mesmo tempo, dentro do universo, porque ele é Deus, ele é Criador. Porque ele existe antes do tempo, fora do tempo. Ele mesmo criou o tempo, criou todas as coisas. Ele estabeleceu tudo isso que existe. E a história hoje, ela pode contar o que o Criador realizou com tanta presteza
com tanta glória, com tanto poder. E é assim que nós cremos. No próximo vídeo, a gente completa, então, essas informações. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e um abraço.